Ó rapaziada, nesse vídeo a gente vai analisar um episódio de apenas um show chamado Olá Senhor. É um episódio onde o Rigby tem uma paranoia muito grande, com um medo muito grande. Esse com certeza é um dos episódios mais amedrontadores desse desenho, principalmente pra quem é criança. Mas eliminem os vossos medos e ergam as suas calças. E vamos lá. O episódio começa com o Rigby saindo de uma locadora, esbarrando em um cara que é obrigado a vestir fantasias. Depois a cena corta pra ele e o Mordecai decidindo qual filme vão assistir. O Mordecai não quer ver o filme de terror com o Rigby, porque depois o Rigby fica lá todo paranoico, se tremendo de medo. Mas ele acaba convencendo o Mordecai, porque ele usa os argumentos de que filme antigo é tudo ruim e é em preto e branco, ou seja, não dá medo. O filme que eles assistem é basicamente sobre um táxi preto que fica indo atrás das pessoas e fala: "Olá, senhor." Olá, senhor. Ele até literalmente come um cara. O filme termina e o Rigby começa a ter pesadelo, como se o carro estivesse perseguindo ele. E aqui se segue uma das melhores cenas da série inteira, que é a cabeça do Mordecai explodindo, e de dentro dela sai um táxi assombrado. Muito louco, parabéns pra quem fez essa cena aqui, deve ter uma mente muito doente. Acho que agora é um bom momento pra falar sobre a natureza dos pesadelos. Você já se perguntou o que são os pesadelos e o que eles podem significar? Se a gente for desmembrar o que é um pesadelo, a gente vê primeiramente que antes de tudo um pesadelo é um sonho. Só que é um sonho com uma historinha de terror, uma historinha bem vívida que faz você acreditar que está sob aquele universo. É mais ou menos a caverna de Platão. O pesadelo é a caverna e quando você acorda você vê a realidade. Apesar de ainda ser perturbado pelas coisas que você viu dentro da caverna, onde você acreditou que era a realidade. Mas o pesadelo do Rigby foi tão forte a ponto de fazer ele acordar. E aqui, meus amigos, temos um caso claro de um sintoma de uma doença ainda maior. Os pesadelos começaram assim que ele assistiu o filme, a imaginação do Rigby foi tão longe que ele tornou aquele filme parte da realidade imaginativa dele, o que custou o seu sono. Depois o Mordecai fala pra ele sonhar que é um cara durão e assim não vai ter mais pesadelo. Então ele acata o conselho, que não é um dos piores, e ele realmente sonha que é um cara durão. Dizem que a cidade é violenta, mas eu sou mais. Infelizmente isso não dá muito certo, ele acaba sendo assombrado novamente pelo táxi, o que o faz acordar e gritar, acordando o Mordecai, que mais tarde obriga ele a assistir filme pra enfrentar os seus medos. E eu sinceramente acho que essa é uma boa forma de lidar com seus medos, enfrentando a realidade como ela é e destruindo a sua imaginação. Se o Rigby, esse momento, estivesse disposto a abrir mão de suas certezas, ele conseguiria ter se livrado de sua paranoia, mas ele ficou a madrugada toda resistindo à realidade, preferindo acreditar que um filme de terror era real, desconectando a si mesmo da base do mundo real. Para distrair um pouco a mente, o Benson leva o Mordecai e o Rigby para um jogo de cricket, um lugar recheado de ingleses, e em inglês também era o táxi que diz olá senhor, e aparentemente olá senhor é algo que os ingleses falam muito, e quando chegam lá, ao serem cumprimentados, é exatamente isso que os jogadores falam. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Então, o que era pra amenizar o medo, na verdade só fortificou o medo, fazendo com que o Rigby continuasse paranoico e até piorasse. Talvez esse seja um dos casos onde mostrar a realidade não funcione, mas talvez seja necessário que o remédio seja aplicado em pequenas doses, ou mesmo só o tempo cure a mente que não está saudável. O problema de deixar o tempo curar é que o tempo pode, na verdade, piorar a doença. Mas então, qual seria o melhor remédio para a paranoia? Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Tentem criar uma discussão de forma saudável nos comentários. Logo em seguida aparecem o Saltitão e o Pyrolito. Sim, eles apareceram do nada, e o Pyrolito fala que tem um táxi inglês, o que faz o Mordecai levar o Rigby pra dar uma olhada. Chegando lá, o táxi não era nem inglês e nem era preto, ele era só amarelo e xadrez. O Rigby vai ao banheiro e vê as marcas do pneu no papel higiênico quando vai secar as mãos, o que mostra uma paranoia forte da parte dele. Uma paranoia que não somente faz ele acreditar que tem um táxi inglês atrás dele, mas que é disruptiva com a realidade, fazendo ele visualizar coisas que não existem. Mas não só isso, porque em seguida ele vê muita coisa acontecendo, ele se dá conta de muitos olá senhores que aparecem pra ele, o que o faz fugir para o táxi. E no táxi eles dão um rolezinho por um tempo, até o Pyrolito mandar a melhor frase desse episódio. Sempre dirijo no meio da floresta quando quero clarear a mente. Ah, Pyrolito, que ótima ideia que você teve. É claro que na floresta o Rigby ia ficar muito mais assustado enxergando táxi inglês em todos os lugares. Isso porque, imagino eu, o nosso cérebro preenche com a nossa imaginação aquilo que está obscuro. Ou seja, sempre que você procura sentido para algo que não faz sentido, a sua imaginação faz isso por você, mesmo que ela tenha que criar. Por isso é muito importante que você a destrua quando necessário. O Marco Aurélio escreveu em seu livro Meditações a seguinte frase, contra a sua própria imaginação: "O que você está fazendo aqui, ó imaginação? Vai, rogo pelos deuses, como quando entrou, porque não a quero, mas você veio conforme o seu costume antigo. Não estou indignado contra você, somente vá embora." Ele falou de uma forma meio espetaculosa, mas esse é um bom exemplo de como eliminar a sua imaginação quando ela se apresenta prejudicial, sem ódio contra si mesmo.
num tom de ordem, porém também de compreensão. É necessário saber distinguir a imaginação da realidade para que você possa eliminá-la. Infelizmente, o que acontece aqui nesse episódio é um caso mais grave de paranoia, com o Rigby não conseguindo entender direito o que tá ali acontecendo. Por mais que o Mordecai tente, o Rigby não enxerga a realidade. Isso porque ele não quer ou porque ele não consegue. No meio da floresta, o carro perde a gasolina e o Rigby continua afirmando que o táxi tá indo pegar ele, mas dane-se, ele fica dentro do táxi e os outros empurram um carro pra ele, folgar pra caramba, até que ele vê no horizonte um táxi inglês vindo pegar eles. Ou seja, a paranoia não era tão infundada assim. Quando o carro chega próximo ao Rigby, ele cria coragem do nada e dá um socão no olho do carro, arranca a porta e também dá uma arvorada na cabeça do coitado. E eu não sabia que o Rigby tinha tanta força assim. Se eu soubesse, eu nem estaria fazendo esse vídeo. Só que assim que ele dá a arvorada, a cena corta e mostra que era tudo um pesadelo. O Mordecai e o Pyrolito estavam ali tentando acordar ele, então pelo menos depois de tanto fugir do seu pesadelo, ele conseguiu enfrentar após alguns dias, fazendo com que o seu medo tenha sido vencido com a ajuda do tempo, que nesse caso não agravou o caso. Nesse momento, o Mordecai explica que na verdade o Rigby bateu a cabeça por causa do táxi mesmo, só que a questão é que o táxi era na verdade só um cara fantasiado, que era o mesmo cara do começo do episódio. E esse aqui é o plot twist, então pode ser que em algum momento alguma daquelas visões que o Rigby teve eram na verdade o táxi mesmo, mas eu não acho que todas elas sejam possíveis, acho que principalmente de noite, quando o Rigby acordou, era falso que o carro estivesse ali, ou todos aqueles sinais que ele encontrou no caminho, tipo aquele papel higiênico com um pneu no meio. O moço até confessa que mandou um fax e fez uma ligação, o que explica algumas coisas, menos quando tinha um táxi na janela do banheiro, mas tudo bem, isso seria estranho mesmo se fosse uma, enfim. Antes de continuar pro final do episódio, que tá bem interessante, eu gostaria de anunciar que eu abri o Seja Membro. Tem 3 opções de preço, dependendo de quanto você quer me apoiar, e você ganha acesso a esses emojis aqui que foram muito bem feitos, e também a esses selos aqui que vão mudando conforme os meses de apoio. Fora isso, você também ganha acesso a postagens exclusivas da comunidade, postagens essas que vão definir os futuros vídeos desse canal aqui, com base nas enquetes que eu fizer. Me segue também no Twitter e no Instagram. Lá no Instagram eu tenho postado bastante coisa, enquetes, perguntas, e eu também recentemente coloquei uma foto minha lá, então se você tem, sei lá, um mínimo de curiosidade de me ver como é meu rosto, eu já coloquei lá. Eu só não sei quando eu vou colocar de novo, mas fica atento. Mas eu tenho que confessar que o maior fator curativo não foi o tempo nesse episódio, foi a amizade. Valeu, cara, por me ajudar a vencer os meus medos e tal. Tudo bem, cara. Boa noite, Rigby. Boa noite, Mordecai. Se não fosse o Mordecai, o Rigby tava lá sofrendo até agora no quarto dele. Bem no finalzinho do episódio ainda mostraram o Rigby sonhando que ele tá dentro do táxi, como aquele detetive que ele imaginava ser, o cara durão, mostrando que pelo menos o subconsciente dele dominou o medo de uma vez por todas. Então, se você tem uma paranoia muito forte, vá atrás de um amigo que saiba distinguir a realidade de imaginação e também conte com a ajuda do tempo, mas não se demore, porque assim como o táxi, o tempo pode te devorar.ハムレット R